Qual que é a sua maior certeza? Bom, vivemos num mundo material e acho que a maior certeza, né, é da morte de tudo que é físico. Então, o que existe hoje vai deixar de existir no futuro. Isso é fato. E se você não se sente confortável em relação à morte, a sua morte do corpo físico, pare e reflita, porque isso com certeza vai acontecer. E eu sinto que a gente tem que fazer tudo o que a gente puder para estar tranquilo para quando esse momento chegar, né? Então, se tem algo hoje na sua vida que não te deixa tranquilo em relação a isso, pare e reveja. Mas o que eu quero trazer hoje é como que você se sente em relação a tantas incertezas da vida. Tudo muda nesse plano físico, né? Até mesmo na natureza, numa floresta. Toda vez que a gente anda numa floresta, está sempre diferente, né? Porque uma árvore caiu, teve uma ventania que mudou as coisas de lugar, ou teve uma chuva torrencial que mudou as coisas de lugar. Então tudo muda na natureza. E como que você se sente em relação a isso? Como que você lida com essas incertezas? A real é que a certeza é uma ilusão. É impossível ter certeza de alguma coisa. Tudo é possível. E aí que é um ponto bem interessante, porque ao mesmo tempo que tudo é possível, também dá aquele frio na barriga, né? Eu vou compartilhar um pouquinho aqui dos últimos momentos que eu tenho passado. São momentos de transição, né? Então, saí da cidade que eu morava há 4 anos e meio para voltar para São Paulo, que foi a cidade que eu cresci. Morei até os 18 anos, mas fiquei muitos anos fora. Então, voltar para todo essa cidade intensa está me fazendo refletir sobre várias coisas. E ao mesmo tempo, né, que quando você tá num momento de transição de vida, onde tudo é possível, onde você pode criar a realidade que você quer, ao mesmo tempo dá aquele frio na barriga de meu Deus, mas o que que eu quero? Se tudo é possível, ao mesmo tempo assusta. É louco, né? Porque a gente está muito acostumado a olhar uma coisa dentro de uma caixa, dentro de uma zona de conforto. E ao sair e olhar para diversas possibilidades, assusta não saber onde pisar. É mais do que se sentir perdido, é se sentir vulnerável. Porque quando a gente levanta o pé para dar um passo, se a gente não conhece onde a gente está colocando o pé, assusta, né? Então, acho que é isso que a incerteza da vida traz. Aquele frio na barriga de, nossa, eu tô dando esse passo para cá, mas o que que vai acontecer? E por mais que a gente tenha uma noção do que pode acontecer, a vida é uma incerteza. Como diria um vídeo, a vida é uma caixinha de surpresa. E para mim, né, o que é mais importante diante de todas essas mudanças da vida é o quanto que a gente acredita que tudo é regido por algo maior, seja o nome que você quiser colocar. Mas eu acho que é isso que dá força nesses momentos de mudanças e flutuações. O autoconhecimento é extremamente importante, porque é através dele que você vai conseguir olhar para o que são as historinhas da sua mente e no que você realmente pode confiar. A mente, ela fica louca nos momentos de transição, contando 1000 histórias de que poderiam não dar certo, do que vai acontecer. E quando a gente dá corda para todas essas histórias, a gente perde o foco e a nossa força em quem nós somos, na nossa essência e nessa confiança em algo muito maior que está regendo tudo isso. Não importa o nome que você dê, o que importa é que existe algo que
rege tudo isso e tem uma sabedoria, uma inteligência tão perfeita, tão maior do que tudo aquilo que a gente poderia imaginar. Então, a nossa mente ela é muito limitada nas possibilidades, e geralmente são as mais pessimistas. Mas a sabedoria do universo, de perfeição, de tudo, não existe nada nesse mundo que seja por acaso, que seja criado por acaso. Não existe nenhum encontro que aconteça na nossa vida que seja por acaso. Todos eles vão nos levar para o próximo passo, para o próximo passo. E quanto mais a gente cria consciência nos passos que a gente dá, mais a gente vê a perfeição por detrás de todos os movimentos que acontecem na natureza. A confiança parece ser uma palavra bem fácil. Confia, vai dar tudo certo. Mas quando a mente está em choque, 1000 emoções começam a surgir e é muito fácil sair do centro, né? Então, a gente pode usar algumas ferramentas ao nosso favor, né? Então, por isso o autoconhecimento de novo. O que te faz sair desse loop mental? Uma música, um banho quente, não como uma fuga, mas como sair da agitação da mente para conseguir entrar no seu eixo. Porque não adianta você tentar meditar quando sua mente está louca, simplesmente você não consegue. Então você respira, a respiração também é maravilhosa. Atividade física, atenção geradores, atividade física é maravilhosa, principalmente, né, para todo mundo. Mas sair dessa inércia, né, entrar em movimento, movimentar o corpo, liberar hormônios, né, sair daqueles hormônios do cortisol. Vou até deixar uma playlist aqui que eu sinto que me ajuda muito. Eu adoro ouvir quando eu tô precisando daquela motivação ou aquela confiança maior, porque é muito fácil confiar quando tá tudo dando certo, ou seja, tudo seguindo o script de como a sua mente planejou. Mas aí quando alguma coisa sai fora do eixo, aí vem todos os hormônios, todas as emoções, todas as sensações que nos tiram e nos fazem esquecer quem nós realmente somos. Então eu quero muito saber como que é para você, como que você lida nos momentos de incerteza, se você tem alguma dica, algo que você faz porque eu sinto que são nessas trocas, né? É na sua experiência, é na minha experiência que a gente consegue crescer juntos e isso para mim é o mais importante, que essas trocas possam servir para que a gente consiga juntos sair desses momentos e conseguir sair de todos os condicionamentos que nos fazem ficar presos nas armadilhas que nós mesmos criamos. Então, é isso. Compartilha que eu quero muito saber e gratidão.